Muitos analistas não atendem crianças em seus consultórios. Dizem que é muito difícil, que não sabem como lidar com os pais, se os inclui ou não, que as crianças não falam, que elas só querem brincar, que elas não os procuram espontaneamente, mas são levadas por outras pessoas até lá, que não pedem ajuda explicitamente, porque não questionam o porquê daquilo que os causa sofrimento, dentre vários outros motivos. Tudo isso fortaleceu a ideia de que as crianças não são analisáveis. Mas será mesmo? Nesse vídeo eu vou apresentar um pouco desse trabalho e ajudar você na hora de escolher a terapia de suas crianças. Em caso de dúvidas, deixe o seu comentário. Mas antes de começar, aproveite para se inscrever nesse canal e acompanhar os meus conteúdos. A psicanálise com crianças é um campo vasto, repleto de particularidades e pontos de vista diferentes. Hoje, é um nobre recorte para a psicanálise, já que depois de Freud, por muito se pensava que a análise com crianças não seria possível, por ela não se enquadrar dentro das indicações sobre os ditos elegíveis para a análise. E quais seriam esses limites, essas indicações? No seu início, a psicanálise era focada em adultos, mas não qualquer adulto, somente os neuróticos, aqueles capazes de estabelecer o que ele nomeia de neurose de transferência, onde seria passível, no encontro com o analista, processar as causas do seu mal-estar. Nesse contexto, se os pais levarem seu filho a uma análise pensando que vão torná-lo uma criança ideal, ou seja, aquela que não causa problemas, precisam se perguntar: o ideal é para quem? O analista e a própria análise têm essa proposta? Não. A análise fará com que aquela criança desenvolva seus próprios caminhos e sabemos que os pais nem sempre se sentirão contemplados com as escolhas de seus filhos. Mas, por outro lado, se o objetivo for que suas crianças tenham uma vida de melhor qualidade, mais livres para expressarem seus desejos, medos, conflitos e possam se apaziguar com eles, então a psicanálise é um caminho a ser considerado. No mundo de hoje, ser capaz de fazer suas próprias escolhas, dizer sim ou não frente aos diversos apelos que a sociedade impõe e aprofundar o entendimento sobre seus próprios afetos é, sem dúvida, um caminho muito libertador. Você já tinha parado para pensar sobre essa questão? Se te acrescentou, deixe o seu joinha nesse vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar também. Mas retomemos um pouco nessa história para entender como diferentes psicanalistas pensaram a análise com crianças ao longo do tempo. Dois grandes modelos iniciais contrapostos surgiram. O modelo de Anna Freud afirma que, pelo fato da estrutura psíquica da criança estar inacabada, ela não é analisável, e sua psicanálise com crianças se dá numa variação da educação. Ela se contrapõe ao modelo de Melanie Klein, quando afirma que uma criança pode sim ser analisada. Sua psicanálise com crianças é qualitativamente semelhante à análise com adultos. Não que a criança verbalize tal qual o adulto por meio da associação livre de ideias, mas o seu brincar se assemelha a esse formato. Anna Freud dizia que faltava confiança na análise e no analista por parte da criança e, frequentemente, não é a criança que padece, mas sim seus cuidadores, que padecem pelos problemas de suas crianças. Resumindo, a criança não teria consciência desses seus problemas. Por outro lado, Melanie Klein afirmava que as crianças podem sim estabelecer uma neurose de transferência e uma situação de transferência se dá igual como nos adultos. Surge assim para ela a teoria do brincar, em que a brincadeira é equivalente ao sonho para o adulto. Nesse cenário, o analista teria a tarefa de interpretar aquele brincar, decifrando-o e traduzindo-o. Hoje, a partir desses dois embates, muitos analistas só recebem os pais sob a justificativa de que são eles que sofrem os sintomas e não os filhos. Sobre isso, há quem diga que é uma perda de tempo, já que as questões singulares das crianças não chegam a ser tocadas. Por outro lado, há analistas que atendem as crianças tal qual os adultos. E aqui vemos um salto para uma intervenção precoce.
sobre isso, há quem diga que é um apressamento no tempo e corrobora muitos pensamentos, como, por exemplo, teorias vitalistas, que dizem que a criança já nasce podendo responder como um sujeito. Com essa exposição de conteúdos, quero trazer a dimensão da complexidade quando pensamos em levar nossas crianças e adolescentes para um tratamento. E vejam, trato aqui somente das diferenças dentro do campo psicanalítico. Ainda há outras correntes teóricas sobre as quais nem trarei aqui. Uma psicanálise com crianças levada adiante com responsabilidade deve considerar essas diferenças, de modo que o analista possa assumir sua própria forma de proceder. Seguindo a escola francesa, destaco psicanalistas como Françoise Dolto e Maud Manoni. Françoise Dolto nasceu em 1908. Coincidentemente, nesse mesmo ano, Freud escreveu sobre o seu paciente infantil, o pequeno Hans. Naquele texto freudiano que analisa o surgimento de uma fobia em um menino de 5 anos, há inúmeras referências à curiosidade das crianças, em especial desse menino, o pequeno Hans, bem como ao fato de que os adultos daquela época costumavam abafar a curiosidade ou mesmo as manifestações psíquicas, os medos, por exemplo, das crianças com gritos ou com indiferença. Alguma semelhança com os tempos atuais? Bem, segundo Christina Kupfer, as crianças do tempo de Dolto e de Freud não eram ouvidas e não recebiam a atenção dos adultos. Como não eram, digamos, levadas a sério, o que fazem é coisa de criança. Não se lhes dizia a verdade, supondo-se que nada compreendiam. Mas tanto Freud quanto Dolto sabiam dos efeitos terríveis que podiam ocorrer às crianças quando essas sabiam inconscientemente sobre a verdade dos fatos, mas nada lhes diziam sobre eles, obrigando-as a supor que, se ninguém lhes dizia nada sobre o que todos sabiam, então deveriam calar-se ou fingir que tudo desconheciam, não fazendo senão imitar nisso os adultos. Por isso, Freud recomenda aos educadores de seu tempo o abandono da política de avestruz, que faz menos mal, segundo ele, do que a verdade nua e crua. Françoise Dolto teve sua formação inicial em medicina, teve uma presença vigorosa e inovadora junto às crianças e suas famílias. Além de sua prática clínica com as crianças, respondia a perguntas dos pais em uma estação de rádio. Concordava com Freud que as crianças precisavam que circulasse entre elas e os adultos a palavra verdadeira. Uma vida cercada de enganos e meias palavras, com pouca ou nenhuma escuta às crianças, só as levaria ao sofrimento psíquico e incompreensão acerca da própria vida. Devotou sua vida a essa função e esse trabalho, e tem uma obra que é indispensável para quem pretende ser analista de crianças. Já Maud Manoni atuou em instituições educacionais e psiquiátricas. E tendo trabalhado com a infância e a loucura, desenvolveu uma postura bastante crítica quanto à forma como as instituições oprimem o sujeito com suas práticas, impedindo que emerja o que há de mais genuíno no sujeito, o seu desejo. Para a clínica atual, sua inspiração nos ensina que quando escutamos a família de uma criança que está em análise, isso não teria o status de atendimento a essas famílias, mas sim de acolher suas angústias, suas histórias, suas fantasias e tudo que constitui o fantasma que atravessa a narrativa da criança que atendemos. Ouvir a família da criança que está em análise não interfere no contrato de sigilo que temos com nossos pacientes, mas amplia nossa visão sobre eles e sobre a sua história. Não é um manejo fácil, mas na minha prática potencializa muito o movimento de análise junto às crianças. Donald Woods Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, também deve ser mencionado e nos trouxe conceitos muito fecundos para o manejo e a compreensão do infantil. E por fim, temos entre outros autores fundamentais Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, cujo diferencial consiste mais na acolhida e no respeito ao conceito de trauma para os sujeitos, tão necessários em nosso mundo contemporâneo. Bem, falei muito hoje, né? Mas se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal e atenção a alguns princípios que valem
tanto para as famílias quanto para os terapeutas. A análise com crianças é um assunto muito sério e de muita responsabilidade. Só através da experiência, a análise pessoal do analista e muito estudo, estaremos aptos a levar um trabalho dessa natureza adiante. Diante de tantas abordagens, há espaço para as famílias buscarem aqueles profissionais com quem mais se identificam. Nós, terapeutas, também precisamos entender que não agradamos a todos o tempo todo e está tudo bem. Há formas de pensar o mundo e a psicanálise é uma delas. Para mim, é a melhor, mas não precisa ser assim para todo mundo. Lidar com a diferença e saber que nosso conhecimento é sempre precário e limitado também faz parte de ser um analista, lembram disso? Todas as crianças são merecedoras de nossa acolhida e escuta atenta e responsável. Aos primeiros sinais de sofrimento, procure ajuda. Escolha o profissional e, feita a escolha, confie, apoie e acompanhe. Antes de terminar, peço que você salve e compartilhe esse vídeo, já que deixo nele um material muito rico que pode ser consultado sempre que você precisar.